E vamos assim, pacificando a nossa mente, o nosso coração, nos ligando a essa energia de amor que paira nesse ambiente, agradecendo a espiritualidade maior, ao nosso Mestre Jesus, por envolver a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito. Agradecemos a espiritualidade de luz desta casa, que já preparou esse ambiente para o Evangelho da Noite, que todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, possam assimilar essa energia de amor e que, acima de tudo, todos nós possamos colocá-las em prática no nosso dia. Assim, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor Deus, de todos os males. Que assim seja. Que a leitura do Evangelho desta noite possa nos trazer luz e equilíbrio físico, mental e espiritual. Que assim seja. Obrigada, Mãe. Eu que agradeço. Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 22 de março, né? Então, gente, esse livrinho aqui é de 86. Ó, Viver e Amar, é da Joana de Ângeles. Eu abri aí e caiu o reverso, né? Que já tinha caído outro dia. E a Joana está falando aqui do Sermão da Montanha. Então ela diz que cada verso do Sermão da Montanha é um hino completo de exaltação a quem se entrega a Deus e nele confia. Então ela fala, né, que a síntese extraordinária do Sermão da Montanha, que fez com que Gandhi dissesse que se queimassem todos os livros do mundo e ficasse só o Sermão da Montanha, já serviria de base para que a gente avançasse numa nova evolução, digamos assim, né? Daria para a gente recomeçar a partir dele, né? Então essa síntese extraordinária, diz a Joana, chegou aos ouvidos da humanidade como sendo o mais completo discurso de esperança de que se tem notícia. Toda uma eloquente dissertação representativa das mais amplas aspirações humanas se encontra exarada no Sermão do Monte, né? Então, quando Jesus diz, né, bem-aventurados são os mansos, os pacíficos, que atravessam o campo de batalha sem revidar aos golpes da violência, né? Então, a bem-aventurança, né? Quando Jesus diz bem-aventurados mansos pacíficos, que verão a Deus, que verão, ele está se referindo exatamente a isso, né? Que a gente, se a gente não revidar a maldade, se a gente não revidar o ódio, o desejo de vingança, a gente recebe essas bem-aventuranças, né? Então, se a gente souber conduzir os fardos das provações que a gente tem que passar, né? Bem-aventurados pobres de espíritos, né? O que é um pobre de espírito? Aquele que sabe reconhecer a condição redentora em que ele se encontra e não disputa as vãs posições do jogo perigoso da alucinação terrena. Então quer dizer que um pobre de espírito, né? Ele se a gente entender a vida como, né, somos espíritos imortais passando por essa etapa, e é uma etapa passageira. Nossa, se a gente pudesse compreender a vida nesse sentido de espiritualidade, que todos nós vamos morrer, todos sem exceção, e que a morte pode acontecer de um momento para o outro. Não importa, não tem dia marcado, né?
mas que a gente deveria estarmos assim todos prontos, porque se for amanhã, se hoje for o meu último dia, se a gente soubesse, eu vou morrer amanhã e hoje é meu último dia, o que a gente faria? Perguntaram isso para São Francisco de Assis, né? Quem conta é o Frei Leão. E ele disse, ele estava capinando a horta, né? Ele parou porque o cara falou: Pai Francisco, e se a gente soubesse que o mundo ia acabar amanhã, o que o senhor fazia hoje? Continuava carpindo a horta, porque esse é o meu trabalho de hoje. Então, não adianta você querer mudar as coisas em 24 horas. Não adianta. Então, se a gente soubesse que hoje seria o último dia, a gente não guardaria, não acumularia coisas. Porque se amanhã eu não vou estar aqui, vou guardar para quê? Né? A gente tiraria a melhor louça, usaria a melhor roupa, não, entende? Perdoaria, compreenderia, relaxaria. Porque, quem sabe, amanhã, será que eu tenho amanhã? Então aí a gente entende quando o budismo fala, né, de viver o agora. Nós até fizemos um estudo aqui na casa do Eckhart Tolle, o poder do agora, né? Nós fizemos, acho que levou 1 ano estudando esse livro, né? Então não tem nada realmente garantido em nossa vida a não ser esse momento agora. Porque a gente pode sair e não chegar até o portão aqui da casa. Podemos ter um ataque cardíaco, um AVC, um avião pode cair a turbina, como aconteceu, né? Caiu a turbina e pof, cai na nossa cabeça. Por que não um raio? Sei lá. Então, a gente tem que viver de uma forma de estarmos assim, familiarizados com a ideia. Eu vou para o mundo espiritual. É lá a minha verdadeira pátria, né? Como a gente fica quando está no hotel, né? Você deixa mais ou menos as coisas assim, ajeitadinha, né? Para a faxineira não ver que somos bagunçados, né? Então a gente sai, a gente sabe que aquilo não é nosso, nada daquilo é nosso. E quando chegar o dia, a gente fecha a conta e vai embora, né? Então acabou a excursão, acabou a viagem, acabou essa passagem, mas a vida continua. Então o pobre de espírito tem essa noção, não se apega às coisas, está contente com a vida, não importa se é rico, se é pobre, bonito, feio, saudável, ele está vivendo, ele está feliz com a vida. Então, bem-aventurado esses pobres, né, que sabem reconhecer a condição redentora em que eles se encontram, porque tudo concorre para o nosso bem. Então, qualquer situação que a gente esteja vivendo, como hoje vivemos essa pandemia, mas é para nos educar, de alguma forma, é para fazer a gente mudar conceitos, né? Mas avançando, aí ele fala, né? Bem-aventurado, fala aqui a Joana, os que se humilham por amor e submissão às leis, sem permitir-se a indignidade nem a vulgarização moral às circunstâncias em que se encontram. Ou seja, obedecer à lei, não buscar favores, não buscar aquela coisa, as brechas da lei. Ontem comentava com meu filho, né, que é advogado, e falei, como é que pode alguém estudar direito para procurar as brechinhas para dar um jeito, né, de fazer o errado parecer certo, né, de sei lá, confirmar uma coisa que você sabe que não é, mas na lei, se você interpretar assim, você pode, né? Então aqui ela fala, né, bem-aventurados que se humilham, ou seja, a gente sabe que está impotente diante de certas arbitrariedades, né? Mas bem-aventurado esse que não vai revidar, que não vai peitar, que não vai, entende? Aceita, não, porque aquilo, às vezes uma ofensa, alguma coisa, está querendo atingir a persona. Essa persona vai deixar de existir. A alma imortal que a gente é, às vezes nem precisa se incomodar com aquilo. Aquilo é tão superficial, tão material, que a gente não precisa levar para o espírito. A gente não precisa guardar como se fosse um tesouro. Ao contrário. Então parece às vezes aos olhos do mundo que a gente está
sendo humilhado. Mas não é. Se a gente está optando por viver a essência e não a aparência, então o que importa o que penso? É o que eu quero. Então a gente faz, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, não se rebelando ante as condições ignominiosas que lhes são impostas no trânsito carnal. Nunca tivemos tanta fome de justiça como nesses últimos dias, né? Nesse último ano que passou, né? Tantas são as arbitrariedades, né, dos nossos governantes. A gente tem fome e sede de justiça, mas o que ela diz aqui, não se rebelando ante as condições que lhes são impostas no trânsito. Não adianta a gente se rebelar, porque essas coisas vão acabar se ajeitando por si mesmo. Então a gente tem que confiar que a terra tem um governador, está conduzindo tudo. E para a gente afirmar isso, termos assim plena convicção, basta a gente olhar quantas formas de vida tem o planeta, gente. Como que Jesus, né, se preocupou, sabendo o tipo de gente que éramos, né, o tipo de espírito que iria começar, né? Começamos como um mundo primitivo, um mundo de expiação e que agora vai virar um mundo de regeneração. Então a gente está nos primeiros passos, né? Seríamos um grupo de pessoas altamente belicosas, né? Agressivos, ignorantes de tudo, e no entanto ele fez tanta forma de vida para esse princípio inteligente ir estagiando e se aperfeiçoando. Mesmo hoje que já somos, né, seres individuais, né, já somos hominais, né, o espírito aqui encarnado, a sua individualidade, quanta coisa bonita Jesus criou para que a gente pudesse suportar as provas e expiações desse mundo, né? Então a gente tem que crer nisso e não ficar brigando, não ficar querendo resolver na briga, porque aí você entra na mesma faixa do outro. Então, se eu quero pegar em armas, que paz é essa que alguém vai fazer paz com metralhadora na mão? Não tem. Então aqui ela está falando, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça e não se rebela ante as condições ignominiosas, né, que lhes são impostas no trânsito carnal. Bem-aventurados simples que se contentam com o ar, com a paz, com o pão da vida, sem os caprichos das ilusões passageiras que ocultam a realidade e não mudam o panorama íntimo. Isso é muito importante. A gente reza o Pai Nosso e a gente pede o pão nosso de cada dia. Esse pão nosso que Jesus nos ensinou, e Ele mesmo disse, não é só de pão que o homem vive, mas também da palavra, né? Esse pão nosso que a gente vive é o pão espiritual também, é o pão da própria vida, as circunstâncias da vida, não é só o pãozinho da padaria, né? O pão francês ou o pão sovado, é o pão no total do que a gente precisa para o corpo, para a alma, né? Então aqui ela está falando, bem-aventurados simples que se contentam com o ar, com a paz e o pão da vida e não ficam se iludindo com as coisas passageiras que ocultam a realidade e não mudam o panorama íntimo. Essa parte é importante porque muitas vezes a gente deixa de lado o nosso lado espiritual para se concentrar totalmente na vida material. E, no entanto, a gente é espírito e matéria na carne, né? Então, a gente precisa cuidar das duas vidas. Não posso viver só o espiritual, porque material, a gente está encarnado, então a gente é alguém, nós temos, né, um documento, né, o RG, o CNPJ, temos mil coisas, então nós temos que dar conta dos nossos compromissos, mas não podemos viver só para isso. É aqui que fala essa bem-aventurança, né, dos simples. Então, muitas vezes a gente se corrompe por conta de uma ilusão, né? A pessoa quer um emprego público, por exemplo, né? E vai
e faz uma tramóia, né? A mulher se vende para ter um filme, para ser atriz, para ganhar aquele emprego, até no casamento, né? Então, por conta de uma ilusão que ela cria, não, mas eu vou ter aquilo, eu vou fazer, né? E aqui ele fala, contente-se com a simplicidade, porque não é as coisas do mundo que vão nos trazer felicidade. Não adianta a gente buscar. Hoje mesmo conversar sobre isso com alguém no telefone, né? Entende? Porque quando, até eu brinquei com ele, já tive uma TV comum, né? A preto e branco, depois a colorida, depois aquela uma que era um trambolho enorme, aquelas de 29 polegadas, que era assim um troção, pesava, né? E a gente não via, e aquilo, né? Depois veio a televisão de plasma, fininha, né? E na época que compramos a nossa, era a maior que tinha, né? Que é, acho que é um pouco maior que essa, né, Ivan? Hoje já tem umas assim, que é do tamanho dessa parede quase, né? Mas quando a gente compra, nossa, fica assim, né? Uma ansiedade. E passa uma semana, duas. É como o cheirinho do carro novo, né? Outro dia eu ouvi uma live, o cara falando do carro novo. Você compra o carro novo, nossa, que euforia. Depois o cheirinho sai, você se acostuma e já começa a olhar o do vizinho. Nossa, pelo mesmo preço ele comprou um carro maior, melhor, não sei o quê, né? Aí o seu já não serve mais. Então a felicidade não está nessas coisas. Está justamente na caminhada. É interessante, né? Então Castanheira, ele já falava, não é o porto que importa, é como você chega lá. É a travessia que realmente fixa em você a experiência, que significa compreensão das coisas, e não o conhecimento. O conhecimento é vago. Conhecimento, você passa numa cidade, gente, eu conheci em Indaiatuba, o ônibus cruzou, né? Mas como que você vai saber como que vivem as pessoas lá em Indaiatuba, o que tem a cidade, como que é? Você precisa estar, precisa interagir com as pessoas para poder compreender como é o sentido da vida ali, como que é a educação, como que é a cultura, a economia, né? Política. Então você tem, passar, conhecer não significa compreender, nem sabedoria, né? Então tudo isso ela está falando, a gente corre atrás de ilusão e no fim chora, né? Bem-aventurados puros de intenções, que não têm maldade, não têm desconfiança, caminham com entrega total a Deus, fiel para sempre, né? Então são bem-aventurados que choram sem reclamação, os que sofrem sem rebeldia, né? Então cada verso, diz a Joana, é um símbolo, mas ela diz o interessante, né? Que todo verso tem reverso, tem o outro lado, né? E o outro lado do Sermão da Montanha, o reverso, que ficou subentendido, mas não foi enunciado. O reverso é a aflição demorada, que vão carpir os orgulhosos e os prepotentes, quando se derem conta da realidade passada a rápida aventura do corpo físico. Então, o outro lado, aqueles que fugiram dessas bem-aventuranças, que não querem pensar na essência do Evangelho, né? Não é a letra, mas a essência daquilo que Jesus está pedindo a cada um de nós, né? Então ela diz, o desencanto, a amargura que assaltarão aqueles que se utilizaram das leis, do poder, das circunstâncias para seu uso pessoal, enquanto as necessidades e a sujeição os observavam ansiosos e carentes. Indescritíveis serão o despertar das consciências e o compreender da razão por parte daqueles que viviam na fartura, saturados pelo prazer, mas insatisfeitos diante dos excessos. Então nós temos esse roteiro que Jesus nos deixa, mas para que a gente siga esse roteiro, a gente precisa realmente acreditar na vida futura, na vida espiritual. A gente precisa entender que tudo isso aqui não deixa realmente de ser uma ilusão, como dizem os budistas, né? O Maya, porque é ilusão, é a interpretação que a gente dá, é a maneira como a gente encara.
Se você se espiritualiza, você vai encarar a vida de outra forma, né? E terminando, ela diz: o Senhor jamais condenava. Jesus nunca condenou ninguém, né? Ele nunca se atribuiu qualidades de juiz das vidas, embora ele fosse o educador e o magistrado por excelência. Mas ele manteve sempre uma posição de superior bondade, na qual se encontram a sabedoria e a misericórdia. No entanto, aqueles que não estão catalogados no Sermão da Montanha vivem, eles são o reverso doloroso da carta magna que ele, Jesus, endereçou para a humanidade. Quer dizer, você foge do Evangelho? Pode, né? Nós temos o livre-arbítrio. Você pode viver só para o mundo material. Você pode viver só para atender seus desejos, seus sonhos, seus sentidos ainda instintivos, né? Do prazer e tudo mais. Você pode, mas você vai estar no reverso, na sombra e não na luz, né? Então, aí ela termina convidando a gente: observa com cuidado de que lado te situas ante a canção das bem-aventuranças. Se estás no verso, na luz, na paz, ou se você está no reverso, na sombra e na dor. Porque ninguém pode ser feliz vivendo à margem da lei divina. Não tem como. Se a gente já não é feliz vivendo, burlando as leis dos homens, como, por exemplo, quem anda correndo muito está sempre preocupado que o radar pegou. Será que o radar me pegou? Será que eu vou ter multa no fim quando for lacrar o carro? Né? É uma preocupação que a consciência nos alerta o tempo todo. Olha, cuidado, você já teve multa. Olha os pontos na carteira. Agora imagine nossa consciência perante Deus. Quem pode ser feliz, né? Conhecendo, e todos os espíritos dizem, a lei de Deus está na consciência. Então todos nós sabemos sim, quando a gente está agindo de forma imprópria, né, digamos assim. Mas aí a gente tem dor, porque não vive inquieto, vive insatisfeito, vive temeroso. O que é a depressão, o pânico, né? E todos os medos? Porque a nossa consciência nos cobra. Você sabe fazer melhor e você está optando pelo pior. Por quê? Você sabe que o caminho é por ali, por que você quer ir por aí? Então fica esse convite da Joana. Olha bem de que lado você está. Está na luz ou está na sombra? Então acabou o nosso tempo. Deu para entender, gente? Mas é um livrinho pequenininho, antigo, mas parece que foi feito para hoje, né? De 1985. Então, gente, vamos encerrando, então, né? Agradecendo aos que vieram, aos que estão ouvindo, né? Que bom que vocês estão acessando, né? O Eduardo me falou que estão, por isso que ele está gravando hoje, né? Então, põe lá o dedinho, dá o like, diz que viu, não viu, se gostou, não gostou, comenta, né? Manda para alguém, porque diz que aí o YouTube, né, ajuda, né, a divulgar mais, né? Então, gente, vamos agradecendo a Deus. A vida, nós estamos aqui, né? Pouquinha gente, é verdade, mas vocês aí em casa estão vivos. Tem um lar, tem abrigo, tem família, tem parente, né? Tem uma família linda. Então, gente, valorizem. É o simples, é o bom, é o belo, que está aí à nossa disposição. A natureza, abra a janela, respire o ar, é a energia, é o prana divino nos dando vida. Eu vim para que você tenha a vida desse Jesus. Então a gente te agradece, Senhor. E vamos nos unindo nesse momento, gente, e ofertando a Deus, a Jesus, a equipe espiritual, né, de alguma forma, as nossas vibrações, a nossa energia, como se fizéssemos uma transfusão de sangue. Vamos transmitir para os amigos, para aqueles que precisam, a nossa energia impregnada de paz, de confiança em Deus,
confiança em Jesus, no nosso mentor, na equipe espiritual, confiança na vida, confiança em você mesmo. Você pode transmutar com o seu pensamento as suas aflições em calma, serenidade. Que Jesus nos abençoe, que essas energias possam chegar até aqueles que mais necessitam, chegar aos nossos lares, iluminando, limpando, higienizando a nossa casa, nosso ambiente de trabalho, casa dos nossos amigos, enfim, mas principalmente a todo o planeta, a toda a família planetária. Que Jesus abençoe a todos nós. Uma boa semana, gente. E até a próxima, se Deus quiser.